Oi, gente, bem-vindo ao Crime Análise. Meu nome é Cíntia Cristina e aqui eu conto casos criminais resolvidos e casos criminais que não são mistério, ou contos do terror, ou alguma coisa interessante que aconteceu no Brasil e no mundo. O caso de hoje são de 2 jovens que saíram de casa para se divertir e não voltaram mais para suas casas e nem para suas famílias. Então vamos agora para o caso de hoje. O sul de Illinois fica entre Missouri e Kentucky, onde Jessica Evans, de 17 anos, morava com sua mãe Chris no centro da cidade em 2012. A irmã mais velha de Jessica, Megan, morava perto delas com seu filho Miles. A mãe de Jessica a descreveu como uma das pessoas mais generosas que ela já conheceu, além de ter um sorriso lindo e fazer todos rirem. Uma menina doce, meiga, mas com opinião muito forte. Antes de Jessica entrar de férias da escola, ela conheceu um rapaz chamado Jacob Williams, de 22 anos, que tinha acabado de se mudar com seu irmão. Eles se conheceram em uma festa da cidade. O Jacob serviu 3 anos no Iraque e a mãe da Jessica o descreveu como um ótimo rapaz e que eles se divertiam muito juntos e dentro de casa. Ele não era aquele rapaz que gostava de levá-la para sair e voltar de madrugada para casa, mas sim a lugares perto, onde eles poderiam voltar mais cedo para casa ou se divertiam em casa mesmo. Então foi assim que eles começaram a namorar. No final de agosto de 2012, Jessica pede para sua mãe Chris para ir a uma pescaria noturna no rio Little Bush. Todos da cidade iam a esse rio quando estava no verão, onde as temperaturas são altas e onde à noite é mais fresco. A mãe de Jessica logo negou, não a deixando ir, mas Jessica insistiu muito até que sua mãe cedesse. Mas Chris pediu para que a sua filha não voltasse muito tarde e a avisou que ela teria que voltar cedo, pois ficaria com Miles, seu sobrinho, para que sua irmã pudesse ir trabalhar. Mas Chris, mãe de Jessica, nem imaginava que aquela era a última vez que ela veria Jessica com vida. Antes da meia-noite daquele dia, Chris liga para Jessica e ela atende dizendo que ela e Jacob já estavam terminando a pescaria e que já voltariam para casa. Mas no dia seguinte, às 5 da manhã, Chris teve um mau pressentimento quando percebeu que Jessica não havia voltado para casa. Sua mãe ficou super apreensiva, pois Jessica não se atrasava, ainda mais sabendo que tinha que tomar conta do sobrinho. Jessica não respondeu a nenhuma mensagem ou ligação que sua mãe fizera para ela. Então Chris ligou para a casa de Jake e seu irmão também contou que Jake não voltou para casa. Quando deu 9 da manhã, a mãe de Jessica começou a se preocupar ainda mais, pois pensou que ele tivesse sofrido algum tipo de acidente se desviando de algum animal. Chris saiu à procura da picape de Jake na esperança de achar o casal e não encontrou nada. Então, quando deu 12 horas do sumiço deles, ela ligou para a polícia. O detetive da polícia achou que eles pudessem ter fugido para a Flórida, pois isso acontecia com frequência com outros casais. Então o detetive pediu uma autorização para rastrear as ligações de Jessica, mas a operadora podia levar horas para fornecê-las. Então os policiais foram até o rio, onde o casal foi pescar, e pegaram um caminho de mata fechada. Então eles encontraram uma fogueira apagada e algumas embalagens de comida, e não parecia ter havido algum problema no local, e não acharam a picape de Jacob. Os detetives conseguiram o sinal de celular de Jessica e estava perto de onde ela e Jake foram pescar. Então, logo os detetives começaram a pensar que algo ruim havia acontecido. E logo foi mobilizada uma grande equipe de busca e amigos que foram até a área em que eles estiveram para procurá-los, tanto em terra quanto na água. E após 3 horas de busca, as famílias já estavam temendo o pior. A polícia identificou uma ligação que Jessica recebeu após falar com sua mãe à 00:30 daquele domingo. E quando descobrem o nome, eles começam a se preocupar, pois era Ron Hudson. Ron tinha históricos de crimes violentos, então já era um conhecido da polícia. Ron foi interrogado e ele disse que o teor da conversa era que ele estava em uma festa e estava tentando convencê-la a ir para lá. Mas Jake não gostou nada de Ron ter ligado para Jessica e pegou o telefone de Jessica e brigou com o Ron pelo telefone. Ron disse que era só amigo de Jessica e que ficou na festa a noite toda.
não acreditaram e verificaram o álibi de John na festa. E logo, seus amigos confirmaram que Ron ficou na festa após o telefonema. Então Ron foi descartado naquele momento. Quando a polícia já estava pensando em dragar o rio para tentar encontrar o casal, um amigo de Jake ligou para a polícia, informando que havia encontrado a picape de Jake. Esse amigo saiu de quadriciclo para procurá-lo e achou sua picape entre as árvores. Na parte de trás da picape estava o corpo de uma mulher. Ela havia levado 2 disparos em sua cabeça e ela estava seminua. Então os detetives viram que era Jessica, mas não encontraram Jake. O delegado foi até a casa de Chris para dar notícia sobre sua filha. Por não encontrarem Jake, ele também ficou sendo um suspeito. Então boatos começaram por toda a cidade de que Jake poderia ter assassinado Jessica, pois como serviu o exército, ele teria uma boa habilidade de sobreviver na floresta. Então o pai de Jake foi confrontado pela polícia e ele disse que o filho nunca faria isso com alguém e que nunca o esconderia caso ele tivesse feito. E logo os policiais também souberam que uma das armas de Jake haviam sumido, mas a família de Jake não se preocupou quanto a isso, pois imaginavam que ele poderia ter levado para se proteger de algo na floresta e não de ter feito algo ruim com Jessica. E quando a polícia fica sabendo que a arma de Jake tem o mesmo calibre da arma que Jessica foi morta, Jake ficou como principal suspeito. Uma pista chegou até a polícia de que tinham visto Jake um dia após terem encontrado Jessica em um posto de gasolina e pedido um cigarro. Ele estava de capuz e encobria o rosto. Mas o vídeo do posto não mostra o rosto do homem, mas quando ele sai do posto e entra no carro, uma mulher entra no carro com esse homem misterioso que disseram ser Jake. Então foram até a casa dessa mulher interrogá-la. E ela disse que não era Jake, e sim o seu namorado. Ele foi interrogado e se parecia muito com Jake, mas no fim era uma pista totalmente falsa. A polícia procurou na casa do pai e irmão de Jake, pensando que eles pudessem o estar escondendo, mas não o acharam. Então, 6 dias após o desaparecimento de Jake, o pai dele ligou para a delegacia, dizendo que encontrou algo que todos deixaram passar despercebido, enquanto estava procurando seu filho pela mata. Harold, o pai de Jake, disse ter visto as peças de um carro menos de meio quilômetro do acampamento, que pareciam ser um chassi de carro e que parecia que alguém tinha dirigido com alta velocidade. Os policiais então conseguiram o contato de uma pessoa que dirigia a cor da peça do carro que encontraram. Eles foram até o trabalho deste homem, chamado Danny, e viram a picape dele bastante danificada. E quando os policiais o confrontaram, ele disse que estava muito bêbado e tentou colocar seu barco na água quando foi pescar. E disse que não viu ninguém por lá, que era o mesmo dia que o casal sumiu. Os policiais encontraram sangue atrás da picape de Danny, então ele começou a falar a verdade, dizendo que viu Jake atirando em Jessica. Danny relatou que Jessica se interessou por ele e foram para uma área escura. Jake acabou os flagrando e ele e Jessica começaram a brigar. Então Jake atirou em Jessica. Danny era um homem de 37 anos, então ele começou a lutar com Jake e a arma disparou e acertou Jake. Então ele disse que ficou com medo, pois foi sem querer e acabou escondendo o corpo para que ninguém soubesse. A polícia, obviamente, não acreditou nessa história, pois Jessica não faria isso com Jake. Então Danny deu uma descrição bem precisa de onde estava o corpo de Jake. O corpo de Jake estava em um caminho de cascalho cheio de árvores, então o encontraram com um disparo na cabeça. A polícia confrontou Danny e ele começou a falar. Ele estava no rio com a picape e pediu ajuda para voltar para Jake e Jessica, e eles concordaram em ajudá-lo. Então ele foi na parte de trás da picape. Na metade do caminho, Danny pediu para que eles parassem o carro e Jake parou. Mas Danny também estava com uma arma calibre 22, e assim que desceu do carro, ele disparou em Jake sem mais nem menos. Após isso, ele atacou Jessica e ela, em total desespero, disse que faria qualquer coisa e implorou por sua vida. Então ele abusou de Jessica e tirou sua vida.
Depois disso, ele foi esconder o corpo de Jake e jogou sua arma pela janela e a arma também que encontrou com Jake. Quando Danny foi a julgamento, ele quis tirar sua confissão, mas em agosto de 2013, Danny foi condenado a 53 anos de prisão. A Chris, mãe de Jessica, diz que todo esse crime a fez mudar e queria que o tempo voltasse para ter sua filha de volta. Então, gente, esse foi o caso de hoje, um caso muito triste, que envolve 2 jovens que foram ali só para se divertir e acabaram tendo esse fim trágico. E, infelizmente, o Jacob ali no começo estava sendo como um dos principais suspeitos, mas, por fim, né, isso foi resolvido. Infelizmente também, né, ele acabou perdendo sua vida. Muito obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.